Olá, boa noite. Todos bem-vindos ao podcast Organizações Saudáveis, podcast que transformou em podcast os 23 capítulos do livro, o Manual de Organizações Saudáveis. Eu sou a Eliane Cavalheiro, sou fundadora da Protege Desenvolvimento Humano e Organizacional, e hoje eu recebo a Bibi Sarmento, que é uma consultora também que faz parte do nosso grupo de ASO. Bibi tem quase 3 décadas de experiência nessa área de gestão de pessoas, desenvolvimento humano e organizacional. Ela trouxe algumas experiências dela para esse livro, para esse manual que nós construímos. E hoje a gente vai falar um pouco sobre o 4º capítulo do livro, que foi escrito pela Bibi, que é tratando do tema de clima organizacional, no podcast anterior, ela e a Dels trataram de cultura organizacional e hoje a gente vai falar sobre clima organizacional. Então, todos bem-vindos. Esse podcast não é uma aula, mas é mais uma conversa para a gente discutir, trazer algumas expertises a respeito desse tema. Então, Bibi, seja muito bem-vinda. É um prazer compartilhar esse tempo com você e aprender com você também. Oi, Eliane, obrigada, boa noite. Que bom ter você aqui, estreando com a gente. Estou super feliz. Vai ser um bate-papo bem legal. Sim. Então, a Bibi, como eu disse, ela é fundadora da Bom Chique, que é uma empresa já quase 3 décadas que ela atua nessa área de desenvolvimento de pessoas. E você traz, Bibi, no teu capítulo ali inicial, uma questão que você observou, durante a tua atuação dentro das empresas, que é a questão da diferença de cultura e de clima organizacional e de como isso é tratado, de fato, dentro da organização. E você traz também uma observação de que, muitas vezes, o que você observou na prática é de que os líderes, eles são desenvolvidos a partir de questões técnicas, E falta esse desenvolvimento mais relacionado a competências sociorrelacionais. Fala um pouquinho para a gente dessa tua percepção, de diferença de cultura e de clima, e também disso que você traz, da falta que faz dos nossos líderes serem desenvolvidos na questão sociorrelacional. Muito bem. Então, o tema de cultura e clima, ele se confunde um pouco, Eliane, porque de fato, cultura, e a gente falou bastante disso semana passada aqui com o Edelcio, cultura está muito ligado ao que a empresa traz de raiz para o que ela quer, como ela quer se posicionar. Então, falando em posicionamento, que talvez eu também já trouxe aqui que eu tenho um pouquinho de restrição aí com alguns termos, porque eu acho que as pessoas, todo mundo está vendendo posicionamento, todo mundo está vendendo a forma como você tem que se colocar diante das organizações, e a minha observação aqui da cultura e do clima é: cultura é aquilo que a empresa quer, como ela quer ser vista no mercado. Mas ela faz parte daquilo que ela vai preservar, daquilo que ela quer e do que ela não quer, que a gente comentou na semana passada, para se relacionar com toda a sua rede dentro da organização, seja com todos os stakeholders, então seja com o empregado, seja com os fornecedores, seja com os clientes, é a forma como ela estrutura essa gestão da empresa. E o clima está ligado muito à percepção que as pessoas têm da empresa. E daí então, embora o clima organizacional também seja da empresa, mas ele é feito pelas pessoas que estão na empresa. Então, ele é muito sintomático, né? É muito sintomático de como uma gestão leva e a forma como a empresa se relaciona com as gestões, né? Com os seus gestores e valida ou não
a forma como eles se relacionam e como eles conduzem a gestão do dia a dia da organização. Então, nós falávamos muito na semana passada sobre como a cultura impacta na gestão, mas da mesma forma, não adianta eu ter uma cultura super organizada e estruturada se eu não observar como empresa, né, como que o meu gestor está ou não cumprindo o que eu digo nas letras bonitas da cultura, né? Na missão, visão, valores, manifesto, seja lá como a gente queira dizer. Então, o que eu observo é que deixando bem claro, então, cultura é aquilo que a empresa deseja, como ela deseja se posicionar, e clima é como as pessoas percebem. E daí está diretamente ligado à tua segunda pergunta, que é a relação que as partes têm dentro da organização. E, sem dúvida nenhuma, eu acho que se eu perguntar para você, assim, quantos cursos você fez? Qual é o teu currículo? Você deve ter um currículo super extenso de cursos que você fez, e daí se você para assim, quantos desses cursos você investiu no teu comportamento? Né? Naquela parte que é olhar para si e dizer assim, puxa, eu podia melhorar aqui, eu podia ajustar aqui. Não, normalmente nós queremos mais um mestrado, mais um curso técnico, mais uma pós-graduação, mais... Por quê? Porque os títulos são lindos, maravilhosos, e aqui, sem demérito nenhum, eles são fundamentais e importantes para a nossa construção, mas quando a gente fala de relacionamento com pessoas, com pares, a gente fala de comportamento, e o comportamento não é tão bem cuidado dentro das organizações. Você trouxe uma questão ali que eu concordo, inclusive é uma crítica que eu sempre faço, é o que a gente observa de fato dentro das empresas, que a liderança, ela geralmente ascende, né? O líder é levado a esse título, que às vezes não passa de um título mesmo, pela sua competência técnica. Então, tem um cara que ele é muito bom em uma determinada atividade, numa determinada função, e ele está lá um tempo na empresa, a empresa quer promover e pega, né, esse cara extremamente eficiente tecnicamente e acende ele para um cargo de liderança, né? E muitas vezes, quando ele está nesse cargo, ele mesmo se sente frustrado, né? E a gente sabe que o maior problema dentro das empresas está relacionado à liderança, porque quando a gente fala de cultura, quando a gente fala de clima, a liderança é que determina tudo isso, ela é que dá o tom, né, da cultura que a empresa vai ter, do clima que a empresa vai ter. Só que nós fazemos de certa forma, uma crítica para esses líderes, e de fato a gente pode buscar, como você citou, independentemente da capacidade técnica que nós temos, nós podemos e devemos buscar esse desenvolvimento pessoal. Mas uma crítica que eu faço às próprias empresas é de que às vezes elas promovem esse líder sem elas mesmas prepararem esse líder. Às vezes elas nem sabem se essa pessoa tem de fato um perfil para liderança, não é feito nenhum tipo, né, de teste, de análise de perfil, para ver, ou às vezes ela nem pergunta de fato, passando ali todas as responsabilidades, se essa pessoa quer assumir, né? Então, a liderança, muitas vezes, como eu percebo, é que ela é vista como um cargo, né? E como eu vou ter poder e vou ganhar mais. Não é, muitas vezes, colocado para o líder as responsabilidades que ele tem, o impacto que ele tem na vida das pessoas, e a preparação que ele deve ter, porque questões técnicas e questões sociorrelacionais são completamente diferentes, né? Muitas vezes esse líder ascende, ele fica frustrado e ele causa um dano, um estrago ali para os seus liderados, justamente por essa falta de preparo que você colocou, né? E é muito pertinente a tua pontuação, Eliane, porque o que acontece? As lideranças, ser líder é sonho, acaba sendo sonho e de qualquer pessoa para ela se sentir que ela teve sucesso profissional. Então, ser líder traduz isso. Então, quando alguma pessoa e eu já passei por já vivi isto nas organizações, de pessoas que dizem assim, eu não quero sair deste lugar.
Eu sou operacional e tá tudo bem, o meu lugar é aqui, eu não quero. E a gente diz assim, puxa, mas você é tão bom tecnicamente, você é tão bom, isto frustra também o gestor que está precisando de um bom líder, né? E ele insiste nisto. E às vezes a pessoa realmente ela não tem perfil, ela não quer aquilo. E o que eu vejo, e eu tenho falado muito, eu tenho comentado muito isso em grupos de estudo ou grupos de profissionais da área, que naturalmente nós, como RHs, e eu estou aqui falando deste lugar, né, que é meu lugar de formação e corporativa, inclusive, que você quer muito promover um empregado que está tendo bons resultados. E você faz e mesmo, tá? E daí, fazendo só um parênteses, você falando, às vezes você faz o teste de perfil. Às vezes você vê que a pessoa tem um perfil um pouco mais incisivo, mas o problema não é só o teste de perfil. O problema é que nós, às vezes, fazemos e eu já vi programas, inclusive em empresas, que fazem formação de liderança para que ela entre no cargo e tá tudo bem, puxa, legal, só que não é só isto. Não. Porque quando você está fazendo um programa de formação, você está num ambiente seguro. Você vai lá dizer qual é o jeito de dar feedback, você vai simular alguns casos. E durante um programa de formação, mesmo que ele seja. E o grande erro é ele ser muito curto, né? Porque daí você faz e não dá tempo para ele experimentar isso no dia a dia. Esses dias eu participei de uma reunião e a gente estava vendo um estudo de caso de uma empresa grande aqui de Curitiba, e que ela falou que a empresa tem origem alemã, então tem outro tipo de cultura, a gente também já trouxe isso aqui, que cultura impacta muito, mas eles disseram assim, não tenha pressa. O gestor da área, o gestor, o CEO da empresa, comprou, disse assim, puxa, legal, vamos fazer, mas falou para a diretora de RH, não tenha pressa em formatos. E olha que sacada maravilhosa. Não tenha pressa de formá-los. Por quê? Porque o que faz diferença é a experimentação, é você ter a formação técnica, né? Essa formação de comportamento relacional, como aplicar as técnicas, mas você dá tempo para que ele experimente isto, para que ele passe por isto, para que você possa, para ele voltar e dizer assim, deu ruim, não deu certo, aquilo que eu aprendi não funcionou, eu preciso olhar de novo para isto. Então, eu acho que o desenvolvimento pessoal e comportamental, e eu estudo isso há 10 anos, que eu estudo muito focadamente, eu trabalho com isso há 30 anos, mas eu focadamente em comportamento, o comportamento faz a diferença e ele faz o clima da empresa, sempre. Sempre. Não dá para você dizer uma cultura linda, maravilhosa. Eu falo que eu prego, mas o meu gestor não faz isso. Ou o meu gestor não tem transparência, ou ele é incisivo demais, ele não sabe dosar a mão para fazer uma intervenção. Então, tudo isto impacta diretamente no clima e vai impactar no negócio, sem dúvida nenhuma, né? Sim. Deixa eu só trazer aqui um comentário da Andressa. A Andressa está com a gente toda semana. Sim, então, verdade. Vamos dar um oi, boa noite especial para a Andressa, porque ela está aqui sempre e está sempre muito ativa. Olha o que ela disse aqui. As pessoas estão cada vez mais atentas à cultura organizacional. Sim, é verdade, Andressa. Sendo, inclusive, fator de continuidade ou não na empresa. Sim e não. Esta é a minha percepção, tá? As empresas estão atentas, as pessoas estão atentas, nem sempre as empresas. Então, a gente tem que tomar cuidado. Então, talvez a cultura organizacional ela é importante porque ela reflete diretamente no
no resultado. Então, absenteísmo, turnover, meta, tudo isso está envolvido em cultura. Mas o que a gente precisa entender é se a gente está fazendo alguma coisa pro forma, para dizer que se fez, ou se a gente efetivamente está cuidando, que é o nosso momento aqui, de falar de organização saudável. Quer dizer, a gente está olhando para que a cultura seja um ponto de... A cultura seja um reforço para o clima organizacional. Eu acho que esse é o ponto aqui, né? Sim, cultura e clima são interdependentes, né? Obviamente a cultura vai impactar no clima e vai trazer consequências nesses resultados, né? Inclusive, Bibi, o clima organizacional, quando a gente fala clima organizacional, a gente imagina ele da organização toda, e obviamente ele tem, né? Mas ele também pode ser percebido individualmente, ele pode ser percebido numa equipe, ele pode ser percebido num setor, ou então, de fato, na empresa inteira, né? É importante ressaltar isso, porque para que seja feita uma análise correta. Às vezes, o clima organizacional como um todo, a percepção geral é boa, mas tem lá naquele departamento um clima que é diferente do restante, ou naquela equipe, ou naquele líder específico. Então, a gente precisa observar que tem essas escalas, né? Mas, obviamente, que quanto maior a progressão, maior é o problema, maior é o risco, inclusive ligado à INR 01, que é um dos temas que é importante aqui para nós, né? Uhum. E é bem isso. E por quê? Reforçando, o clima ele está ligado a pessoas. Ele está ligado à percepção que as pessoas têm do ambiente que ela está. E o ambiente que ela está pode ser a empresa, pode ser o setor dela, pode ser o setor, a relação dela com os pares. Então, a pesquisa de clima, por exemplo, eu sou uma pessoa que sempre fui muito cuidadosa com pesquisa de clima. E eu vou dizer por quê. Porque eu acho que não adianta você levantar problemas se você não for resolver, pelo menos um deles. Tá? Às vezes aparecem vários índices bons e ruins, e daí, se você não dá atenção para nenhum dos que estão com baixa pontuação, para que olhar para isso? Este é meu posicionamento. Então, eu acho que quando você vai investigar, você tem que estar disposto a cuidar dele, a cuidar daquilo que você está investigando. Só que sempre, e trazendo muito aqui para o nosso tema, que é a cultura e o clima focado na NR01, que é avaliar um risco psicossocial, que é avaliar um risco que pode impactar no negócio, e aqui a gente está falando de negócio, pode ser, inclusive, fechamento de uma empresa, dependendo da empresa, né? Dependendo do tamanho do impacto que ela pode gerar, né? E ele está diretamente relacionado aos seus gestores. Por que a gente fala tanto dos líderes? Porque são os líderes que vão conduzir isto. Eles, às vezes, o problema nem é do líder especialmente. Então, vamos só deixar claro. Às vezes, a questão não é que o líder seja uma pessoa difícil, ou o líder não tenha posicionamento, ou o líder seja... Não é isto, não é só isto. Também pode ser o líder, mas a forma como o líder reage aos problemas que ele tem nas suas equipes. Então, se ele não conseguir falar com a equipe, se ele não conseguir tomar dar atenção a um problema, a um conflito que está acontecendo entre os pares ali, que pode ser da mesma equipe ou não, né? A falta de inabilidade, a inabilidade, né? A falta já é a inabilidade dele de conduzir um conflito, por exemplo. Então, não foi ele que causou o conflito, mas se ele for inábil na condução dele, ele reflete no resultado dele, né, da entrega dele, porque ele é responsável pelaquela área da empresa. Então, vamos lá. O problema aqui que a gente está falando, e por que a gente reforça a
o desenvolvimento dos líderes é porque os líderes têm que estar fortes e têm que estar preparados para as situações de conflito, não que ele necessariamente seja o conflito, tá? Então, só para deixar claro aqui, né? Então, a Andressa colocou nos comentários que ela teve a oportunidade de participar, né, de uma mudança de clima e que foi uma experiência muito bacana, única, e o engajamento dos colaboradores mudou a partir disso. Um dos pontos que você traz no capítulo do manual é justamente sobre isso, é justamente sobre a transparência nas mudanças, né? A Andressa trouxe aqui uma questão de mudança. Uma mudança de clima é uma mudança, de certa forma, profunda, né? São várias ações que são feitas para que isso ocorra. E aí você traz a questão da importância da transparência, de engajar, de envolver os colaboradores para essa mudança. É um dos pontos que você traz como um necessário, né, como uma necessidade para um desenvolvimento organizacional. Uhum. Sim, eu acredito muito, Eliane, que ser transparente ajuda muito num processo de transformação cultural e melhora do clima, né? Então vamos lá. Transformação cultural e melhora de clima. Eu participei de um projeto bem grande, que eu acho que comentei alguma coisa no episódio passado, mas que foi fazer isso, que foi fazer um resgate cultural tal. E a partir daquilo dali, como é que você mostra para as empresas, para os empregados a transformação, né? Ou o que você quer? Vamos imaginar, por exemplo, que você está no momento, e isso aconteceu agora, recente também, uma colega falando que, puxa, ela tem um clima legal na empresa, mas ela precisa fazer redução de quadro. O faturamento caiu, enfim, eles tentaram várias formas para tentar preservar a redução e não conseguiram. E daí eles precisavam fazer o corte. Fizeram o corte daquela coisa mais básica. Vamos desligar aqueles que têm baixo resultado, ok. Mas chegou no momento que eles ainda precisavam desligar pessoas que fossem boas, que eles não gostariam de perder, mas eles precisavam. E daí chega no momento crítico. Ok, tá. Enfim, a forma como você vai decidir fazer essa reestrutura é uma coisa. Mas quando você chega e precisa fazer isso, então olha como você mexe no clima da organização. Quando começa a ter uma sessão de desligamentos, as pessoas vão ficando amedrontadas, elas vão ficando inseguras, elas vão ficando com medo. Será que chega sexta-feira ou segunda, dependendo da organização da empresa, fica apreensivo. Então, você tem que ter transparência e também faço outro parênteses, que é o fato de ser transparente não quer dizer que você precisa contar tudo o que está acontecendo. Você tem que saber como contar e o que contar, né? Mas é importante, por exemplo, você terminou de fazer a reestruturação, você também ir lá e dizer assim, olha, por que a gente está fazendo a reestruturação? Por causa disso, disso e disso. Então, tivemos que ter uma escolha, precisamos, foi difícil, tal, mas a gente precisa fazer. Da mesma forma que você chega lá no final e diz assim, acabou, fiquem tranquilos, que daí você acolhe as pessoas que ficaram. Então, veja, tudo isto contribui para que você tenha aliados. E aqui eu vou fazer um outro parênteses só para frisar aqui. Na pandemia, eu passei por uma fase bem complexa, né? Como todo mundo. Mas eu liderava uma empresa com quase 1.000 funcionários e, na época, a gente precisou fazer redução de salário. E a gente tinha as pessoas que não iam ter redução de salário e outras que precisavam ter redução de salário.
E a gente fez um plano todo para ver como que a gente ia fazer, de que forma que a gente ia poder ajudar, o que ia poder ajudar, o que não, tal. E a minha decisão como executiva na época foi: eu vou falar com todas as pessoas. E eu fiz reuniões das 8 da manhã às 10 da noite, porque era a área de educação, então tinha professores trabalhando à noite. Eu fiz reunião com todos. Com todos. Fiz grupos e disse assim: o nosso resultado é esse, a gente precisa fazer isso, senão a gente não sabe quanto tempo isso vai durar, se a gente vai ter fôlego. Eu expliquei para todo mundo e falei: vai acontecer assim, o nosso plano é assim, assim, assim. E eu fiz reunião com 100% da empresa. Inclusive para aqueles que não iam ter redução de salário, e dizendo assim: vocês não vão ter redução porque nós precisamos sustentar para que eles não sejam desligados. E a gente tem essas pessoas. Foi um momento, Eliane, mais difícil da minha carreira, eu acho. Imagina. Porque eu sabia as pessoas que depois diziam assim: mas eu só tenho esse emprego. Como é que eu vou? Como é que eu vou me manter? Né? E daí a gente fez alguns ajustes, né, no meio do caminho. Mas a grande, e exatamente neste momento, e por isso que eu estou contando essa história, porque exatamente neste momento a gente estava fazendo um processo de mudança cultural online, 100% online na empresa. Imagine o clima, todo mundo. 100% online, um processo de cultura. Desafio. Com um clima de pessoas sendo... A gente não desligou ninguém, mas a gente fez a gente desligou algumas pessoas na época, assim, mas que estavam dentro do programa, não era por conta disso, e fez a redução de salário, que durou, sei lá, uns 5 meses, eu acho que na época. E no final, eu tive muitas pessoas que vieram conversar comigo e disseram assim: não foi legal ter redução de salário, mas vocês me trataram com respeito e dignidade. Vocês me disseram o que estava acontecendo e a gente conseguiu 800 aliados, 1.000 aliados. Mesmo a gente dizendo assim: eu estou reduzindo o teu salário, tá bom para você? Você não tá bom, a gente sabe que não tá bom, mas é assim. Então, o que eu digo, quando eu trago a transparência, é porque eu acho que quando você faz isso verdadeiramente, você consegue fazer uma coisa que é ruim, é você trazer aliados para você, porque você está sendo cuidadoso. Sim, E acho o que esse é o papel, né? Esse é o papel do líder, gestão de pessoas. Eu acho que é basicamente isso: é um ser humano falando para outro ser humano, né? E a gente sabe que as questões de engajamento, as pessoas entendem aquilo que é explicado, obviamente que nem todo mundo vai entender, mas na sua grande maioria sim, e elas participam e elas se engajam naquilo que faz sentido para elas, né? É muito difícil você se engajar com aquilo que você não entende, o porquê que está sendo feito, você vê apenas como uma penalização, uma perda, né? Nesse caso aí de salário. Mas quando há o entendimento de se dizer: olha, nós estamos reduzindo para não ter que demitir, nós estamos tentando manter todo mundo, eu acho que aí é que está o diferencial, e é o papel, como eu disse, da liderança, que é olhar no olho e ter essa comunicação direta, de explicar, né, de fazer com que isso seja um processo participativo, que é acho que o que traz a diferença e que estimula o engajamento, né, Bibi? E é difícil, imagina você falando dessa forma, as conversas não são fáceis, né? Um dos pontos que você traz no livro é justamente esse equilíbrio da liderança, né? Que o líder tem que ter. Por exemplo, a gente discute no NR01, organizações saudáveis, no grupo que nós temos, que nem tudo é risco psicossocial. Dos exemplos que nós trazemos é: feedback não é risco psicossocial. O que é risco é se esse feedback é sempre negativo, é sempre para uma mesma pessoa, né? É direcionado e é de uma forma, às vezes, desrespeitosa.
mas você chamar e você falar aquilo que tem que ser falado, ele é necessário, né? Como foi nesse processo que você fez aí. Uhum. Eu comentei com o Edelcio esses dias também, Eliane, que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. O feedback, ele é um acompanhamento. Ele nada mais é de um acompanhamento que o gestor precisa ter com os seus liderados. Ele precisa ter conversas. E a conversa difícil, obviamente, é quando você tem um resultado ruim, quando você tem. Porque só. Então, o feedback. Aí tem gente que chama de feedback construtivo, negativo. Eu não gosto de nenhuma das duas. Eu acho que feedback é feedback. Não importa. Se você vai trazer pontos positivos ou negativos, ele é um feedback. É o quê? E feedback quer dizer assim: eu estou te dando um retorno sobre o que aconteceu, seja bom ou ruim. Né? E para mim, falando especialmente de comportamento, sempre é o formato. Então, o como você faz isso. Então, assim, feedback é risco psicossocial? Não, de jeito nenhum. Ele é uma ferramenta. É uma ferramenta de comunicação, inclusive, de pontuação e de acompanhamento. Assim como você faz um follow, né? Um follow-up que todo mundo diz que é você chamar, que é você dizer como está indo o status de um projeto. Feedback é você dar um retorno para alguém que não necessariamente seja teu empregado, teu liderado, pode ser para um par, não importa, é você dar um feedback do que aconteceu, seja bom ou ruim. Agora, o que tem que tomar sempre cuidado é a forma como você faz. Então, fazer sempre para a mesma pessoa pode ser considerado? Depende. Você pode fazer vários feedbacks para a mesma pessoa. Só que não pode ser só para uma pessoa, ou só aquela pessoa está tendo problema. Então, pode ser que só aquela pessoa esteja tendo problema, mas daí você tem que pontuar e você tem que ser. E daí a gente linka isso com a transparência. Por que é que eu estou fazendo isso? Por que é que eu estou te chamando no cantinho para conversar? Porque não precisa ser nada formalizado. O feedback não precisa ser aquela coisa que você marca horário, que você tem que fazer a cada 3 meses, na reunião de ciclo, de pesquisa de clima. Não. O feedback é quando você vê que tem alguma coisa legal ou ruim, você chama a pessoa e dá um retorno para ela. Diz assim, olha, aconteceu isso, isso, isso. Então, a transparência, ela ajuda e daí ela talvez dê suporte aí para um outro ponto, que são as conversas difíceis. Então, todo mundo tem medo das conversas difíceis. Gente, a gente tem medo de conversa difícil porque a gente não sabe conversar. Simples assim. Se você souber conversar, se você tiver argumento para conversar, então é uma habilidade que a gente precisa adquirir. Então, pode ser que eu não tenha prática, mas eu preciso adquirir. Se eu sou um gestor, se eu sou uma pessoa que preciso me relacionar, eu preciso entender que eu preciso adquirir esta habilidade, que é falar. E assim, quanto mais você inventa, quanto mais você tenta florear, gente, pior fica a situação. Então, assim, cuidado, você não precisa ser direto demais. Então, tem que dosar. Então, o que eu falo, como eu falo, então, não preciso ser muito prolongar demais, florir demais uma história para poder chamar atenção, mas eu também não preciso ser rude demais e direto sem você dar nenhuma contextualização. Então, a conversa difícil ou um feedback, ele parte do ponto de que você tem o fato, você tem os dados do fato, você tem as consequências do fato, e daí você vai fazer o ajuste. Então, era para ter acontecido isso, não aconteceu isso, isso e isso, por isso, isso e isso, e nós precisamos fazer isso, isso e isso. E veja, aí o foco está onde? Na coisa e não na pessoa. Então, isto não é risco psicossocial. Agora, se eu chegar lá, você, Eliane, você é uma burra. Calma. Não, isso não é educado, não é nem educado. Não, Eliane,
você precisava entregar isto, aconteceu alguma coisa porque veio atrasado, não entregou, faltou alguma comunicação, você não entendeu a demanda, como que a gente pode consertar? Veja, são coisas completamente diferentes. O foco na Eliane, agora, se a Eliane tem um comportamento ruim. Então, eu também não vou falar da Eliane, eu vou falar do comportamento ruim Sim. da Eliane. Que Entende? isso faz parte também da cultura da empresa, muitas vezes, né, Bibi? Porque quando há um problema, a gente foca na solução, a gente foca no culpado, né? Tudo isso está ali intrínseco ao clima organizacional, à cultura da empresa, tudo está envolvido, porque, inclusive, a metodologia Hope, que é uma metodologia que eu gosto bastante, ela tem o foco no aprendizado a partir do erro. E eu vejo que muitos comentários de pessoas, às vezes, saem da empresa e nem sabem por que foram demitidas, nunca tiveram feedback do chefe, do líder, saem sem saber que não entregaram o que deveriam ter entregado, porque não tiveram, muitas vezes, nem a oportunidade de corrigir os seus comportamentos ou de corrigir as suas entregas. Então, o feedback eu vejo assim como uma ferramenta muito rica e que é muito mal usada, né? É usada geralmente só na hora de dar uma bronca, usada na hora de dizer o porquê que a pessoa não atendeu, mas de uma forma já final, não de uma maneira proveitosa para pontuar, como você disse, uma situação ou um fato e dar ao liderado também a oportunidade de mudar, de aprender, de melhorar, né? Então, acho que é uma ferramenta assim que é subvalorizada e é muito enriquecedora quando usada com inteligência, com sabedoria, de uma forma com uma comunicação assertiva, como você trouxe, né? Mas, Eliane, sabe o que eu acho que assim, que você também trouxe agora, que é importante refrisar, é que as pessoas usam mal a ferramenta e o que as pessoas sabem que é feedback? Aquela reunião que você faz na avaliação de clima. Ou que daí roda ciclo a cada 3 meses ou a 6 meses, dentro das organizações que são mais estruturadas. E não, gente, feedback é qualquer retorno que você dê. É isto. Qualquer coisa que você faça, seja bom ou ruim, você está dando feedback. É só você não ter medo de fazer isto. Né? E, de novo, eu friso que a questão de você saber fazer é você ter habilidade de conversar sem se atropelar, entende? É ter fato, é você também não deixar. Então, por exemplo, acontece uma coisa ruim ou um problema agora, você vai, ou a pessoa é inadequada fazendo um ajuste na hora, no meio de um monte de pessoas, sendo que não precisava fazer. Então, assim, ou ela esperar para falar deste problema na reunião daqui 3 meses. Então, não é. Então, você dar um retorno, principalmente quando ele é um retorno que você vai precisar chamar atenção de alguma forma, é você fazer na frente de todo mundo, da maneira inadequada. Então, tem que tomar muito cuidado, né? E a outra coisa é você deixar passar muito tempo. Que daí a pessoa... Gente, porque também, vamos lá. O feedback também é uma ferramenta de construção, que é o que você falou, de construção de erro, que é de você revisar, porque às vezes a pessoa errou por quê? Porque ela não entendeu direito a demanda. Lembra que a gente falou na semana passada? Eu falei sobre você falar, se comunicar para o outro, não para você. Porque você sabe o que você está falando. Então, quando você vai dar uma instrução, você precisa estar muito claro que você está dando a instrução para a Eliane. Eliane, você entendeu a demanda? Porque se você não entender, você vai fazer errado e daí depois eu vou cobrar de uma coisa que você não entendeu. E aí você tem um problema de clima, que acho que vale a pena só costurar aqui junto nessa fala, Eliane, que é o quanto as pessoas têm a abertura, e daí essa é a sensibilidade do líder, e o líder, de novo, é um fio condutor. Ele é o fio condutor, não adianta, é ele que ajuda ou não
mesmo que ele não seja o problema, se ele não ajudar, se ele não estiver observando o que está acontecendo, ele está deixando o clima da empresa se deteriorar. Então, se você faz uma intervenção, né, numa comunicação, o quanto que as pessoas têm de espaço para falar, dizer que eu não entendi, e ter a reciprocidade da pessoa ir lá e explicar de novo sem achar que isso é um saco, entendeu? A abertura que você tem numa reunião de você falar realmente, de você dizer não concordo, ou vamos ver este lado, e mesmo que a pessoa não aceite a tua sugestão, mas ela não ter receio de falar, né? Então, tudo isso promove um clima bom ou ruim, né? Tudo isso que você me trouxe, ele está integrado com o que você trata, então, no capítulo, sobre a segurança psicológica ser uma ação concreta da gestão? Sem dúvida, sem dúvida. Todas essas ações que você acabou de citar trazem, né, essa segurança para o liderado dele realmente estar num ambiente em que ele se sinta seguro para falar, que ele se sinta seguro para opinar, para dar sugestão, né? Até mesmo para discordar, né? Que a discussão enriquecedora, ela também traz esses pontos, né? Convergentes e divergentes. É daí que saem os maiores aprendizados, as maiores lições, o maior crescimento, né? Então, quando a gente fala de cultura, a gente está falando de um processo mais aprofundado da empresa, né? São valores mais enraizados. Quando a gente fala de clima, ele não é fixo, né? Ele não é amorfo, ele é vivo, ele está mudando o tempo todo. Nossa, como você trouxe o feedback, ele faz parte do dia a dia, não é de 3 em 3 meses, como você colocou. Então, as ações que a gente tem e as ferramentas que a gente tem para trabalhar o clima, elas são vivas, né? Diariamente a gente pode estar trabalhando isso, até porque o clima, como você traz também no capítulo, ele é muito emergente, ele é muito sintomático, não é? Muito, muito, porque é o dia a dia. Então, infelizmente, e daí reforçando, o líder nem sempre ele é o causador de um clima ruim, nem sempre. Às vezes é e às vezes não, mas ele é o construtor do clima, que você usou essa palavra de construir, porque é ele que está observando, ele que tem que ter sensibilidade. Então, porque uma pesquisa de clima, a gente só vai trazer o reflexo do que está acontecendo. E daí vai trazer para o RH e até trazendo aqui um depoimento da Andréia aqui, falando que ela concorda, né, plenamente que aplicar o feedback, né, a forma como aplica, e que alguns líderes precisam entender que é papel deles e não do RH. É isto. O feedback não é uma ferramenta para você usar, assim, ela tem o formato estruturado. É claro, nós, como RHs dentro das organizações, nós precisamos dar suporte para que eles saibam usar bem as ferramentas. Mas quem percebe todos os dias, e eu acho que até comentei, eu fiz uma promoção de uma gestora, que era uma professora na última empresa que eu trabalhei, e quando precisou desligar um professor da equipe dela, ela disse assim, mas vocês não vão fazer isso? Eu falei assim, não. Quem que é o gestor dele? Você. Então, você que vai ter que dizer para ele por que ele não performou, não sou eu. Não, mas... Eu disse assim, esses são o ônus do cargo. Então, tem coisa boa e tem coisa ruim. Mandar embora também é ruim e faz parte. Eu falei, se você quiser, a minha equipe de RH vai estar com você. Vai estar com você. Se tiver algum transtorno, ela está ali, ela é hábil o suficiente para ajudar, mas é você que vai ter que dizer. Então, e o clima, ele é trazido para nós como reflexo, sim, dos líderes, porque são eles que observam.
Então, antes de chegar numa pesquisa de clima que o RH vai fazer rodar a cada 6 meses, 3 meses, dependendo da empresa, antes de fazer GPTW, tudo isso que é lindo, mas antes de tudo isso, o dia a dia é o líder que está vendo se o clima tá ruim. É ele que tem que ter sensibilidade para dizer, opa, porque o RH na pesquisa de clima ele só vai mensurar, ele vai dizer assim, então temos. E daí, dependendo do formato da pesquisa, ele vai saber se isto é um padrão do gestor ou é um padrão da equipe. Mas, de novo, só para fechar minha fala, Eliane, cuidado com cultura e clima. São coisas diferentes, mas um pode reforçar o outro. Então, dependendo daquilo que você não corrige no clima, que se persiste, você acaba reforçando uma cultura que é de não olhar para aquilo. E daí você diz assim, a gente preserva que errar é legal, que aprenda com o erro, né? Porque isso virou assim, todo mundo diz que errar é legal, que errar, que eu gosto, vamos aprender com o erro. Gente, isso na fala é maravilhoso. Agora, na prática, você tem que ter estrutura para conseguir fazer isso. Né? É a pessoa não ter medo de falar, que você comentou, ela conseguir espaço, mesmo que eu não seja ouvida, assim, tipo, que a minha consideração não seja a mais relevante, ou que na análise de risco, de consequências, assim, puxa, tua ideia é até boa, mas não vale a pena. Não importa. A questão é que se eu posso falar, ou se eu posso errar, ou o formato como eu erro e corrijo o erro, tem técnicas para tudo isso. Mas se a empresa diz que aceita o erro e a pessoa não consegue falar, tem alguma coisa errada. Não tem? Porque, de novo, se eu não consigo falar, é porque o clima não está amparado para que aquela pessoa fale. E daí, opa, então tem alguma coisa errada, né? Sim. Tem alguma coisa errada. Eu acho que esse fica a dica para a gente olhar para isso, né? Aí a gente volta mais uma vez para o preparo que a liderança tem que ter, né, Vivi? Tudo isso que você trouxe, né, das ações do dia a dia, de entender as ferramentas, o uso das ferramentas, a própria comunicação, que eu vejo que é um problema, assim, da maioria das pessoas em geral, não vou colocar só dos leads, mas das pessoas em geral, nós não temos uma cultura de se falar muito aquilo que pensa de uma forma direta, sem que o outro se ofenda, falar do problema e não da pessoa, que foi uma questão que você trouxe. Mas deixa eu só fazer, não posso perder essa tua fala, porque isso é um problema do brasileiro. Sim. Tá? Então, vamos só falar do que, né? A tua fala de que as pessoas ficam magoadas, isto é um problema do brasileiro. Então, eu estudo nesses 10 anos, além de estudar comportamento, por conta de estudar comportamento, eu estudo cultura. Cultura e como o impacto que a cultura tem nos comportamentos. E veja, todo mundo diz assim, mas os europeus são muito broncos, eles não têm sensibilidade nenhuma. Gente, não é isto. Não é isto. Eles são práticos. Então, veja, eu dou aula de etiqueta, né? Aí, eu escuto alguém dizendo assim, você foi convidado para ir num evento, e você não quer ir. Aí, o que você faz? Você mata a avó, a tia, você vai dizer que tem alguém que está doente, que está ruim, que morreu, que é para você não dizer não para a pessoa não ficar magoada, não ficar sentida. E, gente, isto é comportamento do brasileiro. Se você perguntar para um estrangeiro, principalmente para o europeu, e você dizer assim, vamos tomar um cafezinho, tá? Isso aconteceu com um amigo do meu marido.
eles estavam na Suíça, eu acho, há uns anos atrás, e ele estava passeando com um amigo dele lá, e daí ele encontrou um outro amigo suíço, e ele falou assim: ah, vamos tomar um cafezinho? Ele tirou a cadernetinha do bolso, na época, né? Faz muito tempo, e falou assim: eu tenho disponível no dia tal, tal horário. Ah, ótimo! Isso aí eles agendaram. Por quê? Porque eles só falam aquilo que eles vão fazer. Eles não ficam assim, ah, vamos tomar um cafezinho. Ah, vamos combinar o nosso cafezinho? Esse cafezinho no Brasil nunca sai. Por quê? Porque a gente promete coisas que a gente não está disposto a cumprir. E não é porque a gente não gosta da pessoa, é porque a gente acha que é simpático fazer isso, e isso está imbuído na cultura. Da mesma forma que a gente não sabe dizer não, porque a gente não sabe dizer não, porque a gente acha que vai incomodar o outro. E, de fato, a gente só está colocando um pano numa coisa que é uma inabilidade que nós temos de dizer não. E detalhe, nós não sabemos dizer não, mas nós também não sabemos receber não. Então, veja, o nosso cuidado, quando a gente pensa em desenvolvimento de habilidades, não é só aprender a dizer não, porque isso todo mundo diz assim, aprenda, faça uma formação para você aprender a dizer não, para você ser mais confiante, mas não, saber escutar o não é mais importante do que saber dizer não. Porque nem sempre as pessoas vão dizer tudo que a gente gosta de, a gente quer ouvir. Né? E eu acho que é isso. Nunca vi um curso dizer assim, aprenda a receber um não sem levar para um lado pessoal. Bem colocada a tua. E aí vai para dentro da empresa isso também, né? Eu estou fazendo um trabalho numa empresa e a gente ouviu a seguinte frase, olha, levei, né, para a empresa alguns problemas que existem lá e que precisam ser tratados, e um líder disse, mas na minha frente nunca disseram nada disso aí, para mim está tudo bem, disseram que está tudo bem. Então, aí já é para se pensar, já tem um problema de liderança aí, não? Os liderados não confiam para chegar e dizer aquilo que precisa ser dito, né? Então, a comunicação, essa fala olho no olho, de se dizer o que se espera, o que não se espera, é muito necessária dentro da equipe, né? Não há cultura que suporte, não há clima que suporte, se não houver essa troca direta e sincera para que as pessoas se desenvolvam. Como você colocou, nem sempre é culpa do líder, mas a partir do momento que ele sabe de um problema, torna-se uma responsabilidade dele, como ele vai tratar esse problema, né? Claro, e muito pertinente, Eliane, porque, veja, a gente também tem que tomar alguns cuidados, porque o líder, sim, ele precisa de treinamento. Não só ele, todo mundo precisa. Lidar com comportamento, veja, eu fui estudar etiqueta porque eu achei que, de fato, isso precisava ser, de novo, levado para a escola, fundamental, para as crianças aprenderem, porque isso faz diferença quando a gente é adulto. Né? E eu não falo, e a etiqueta que eu falo hoje é uma etiqueta de comportamento mesmo, é aquela coisa como desenvolver as tuas habilidades de confiança, de segurança, que fazem com que você se torne uma pessoa que saiba ter uma escuta verdadeira, ser escutativa, ter habilidade emocional. E quando você pega as organizações que fazem o treinamento dos seus líderes, né? Fazem o acompanhamento deles. Mas veja, aí você vai lá e faz uma pesquisa de clima. E você vai ver que talvez o líder não está preparado. Também é o nosso papel ele não virar um mártir só porque ele tem essa inabilidade. A gente olhar para nós como organizações, que eu acho que está aí o grande sacada da NR1 falando de termos práticos, porque a NR1 ela divide opiniões dentro do mundo organizacional, do custo envolvido e da oportunidade. Então, eu penso assim, se eu sou de RH, né, como eu posso usar essa ferramenta que é obrigatória, ninguém pode tirar ela
passou a ser uma obrigação. Como que a gente pode tirar melhor proveito dela? Então, se ela está olhando, se ela pode nos deixar expostos, né, num diagnóstico bem feito, ela pode nos deixar expostos a problemas que a gente não gostaria de ver. Mas ela também é uma grande oportunidade para a gente trabalhar bem, para a gente olhar. Então, os líderes, quando são olhados como responsáveis, sim, pelo comportamento, que é o que você também reforçou aqui, né, pelo clima da empresa, não é olhar ele como um Marte, é dizer, será que eu estou dando estrutura suficiente para que esse líder tenha? Será que ele tem as habilidades que ele precisa para perceber? Porque às vezes está acontecendo no meio dele, mas ele não tem habilidade suficiente para diagnosticar ou para interferir. E essa é a grande oportunidade que nós temos, né, de olhar a ferramenta hoje, o diagnóstico da NR1 como um aspecto estratégico da empresa. Eu sou muito... a minha bandeira é como trazer isso para o estratégico para que você possa fazer programas mais voltados mesmo para o desenvolvimento de habilidades, né, e desenvolvendo habilidades, você melhora resultados, né? E traz um ROI melhor para a empresa, traz um resultado, consegue convencionar resultados ali, as áreas, aos KPIs da empresa. Enfim, eu acho que você pode olhar de forma mais estratégica para isso, né? Para trazer aí gestores que não... Isso não é só um custo, é uma oportunidade que nós temos de olhar com carinho para isto, né? Sim, o diagnóstico ele proporciona essa fonte, é uma fonte de informação, né? E a empresa precisa trabalhar em cima de informação, em cima de dados, a sustentabilidade financeira, inclusive, depende, né, da sustentabilidade emocional, né, de tudo isso que a gente está discutindo, dos riscos psicossociais, do impacto que isso traz para a organização, para o desenvolvimento, para o desempenho, para a sustentabilidade. É bem colocado, inclusive o diagnóstico, a ferramenta que nós criamos para o diagnóstico, né, que é o DIASO, ele contempla 21 perspectivas de riscos psicossociais, ele é uma ferramenta fantástica que traz muita informação para embasar esse desenvolvimento estratégico, né? Que a empresa precisa, toda empresa precisa estudar a NR01, como você colocou, não como uma forma de punição ou de lei, mas como um aprendizado e uma oportunidade de desenvolvimento e de crescimento, né? Eu acho que é muito enriquecedor quando você olha de uma perspectiva diferente, não como custo, mas como investimento e oportunidade para mudança, né? Para transformar a organização realmente numa organização saudável, que é a que todo mundo quer, né? Porque uma organização saudável psicologicamente e emocionalmente vai ser, consequentemente, uma organização saudável financeiramente também, que no final das contas é o que todo empresário, que todo gestor busca, não é? É isso, é isso. Então, nós estamos chegando, né, 9 horas, ao fim do nosso podcast. Eu quero agradecer a Bibi por todo o ensinamento, por todo o aprendizado que nós tivemos aqui. Agradecer as pessoas que participaram também, né, que estiveram conosco, os comentários. Se vocês gostaram, nós temos disponível, né, o link para baixar o manual, que ele traz tudo isso que nós estamos discutindo. E na próxima terça-feira, às 8 horas, nós nos encontramos aqui novamente com o Edelcio Jacomassi discutindo o próximo capítulo do nosso manual. Obrigada a todos, obrigada, Bibi, uma boa noite. Boa noite, obrigada.